Oi, bom dia. Hoje eu quero falar com vocês sobre quebrar padrões negativos. Sempre eu vejo situações nos meus atendimentos de terapia. Às vezes acontece de uma pessoa se questionar sobre o seu mau comportamento. Muitas vezes ela dizer assim: eu não sei por que eu faço assim, eu não sei por que eu sou assim, esse é o meu jeito. E aí, quando eu vou conversar com essa pessoa, quando eu vou entender como que ela foi criada, a gente percebe que essa pessoa ela está repetindo um padrão de comportamento. Ou acontece, por exemplo, da pessoa questionar o pai e mãe, né? O meu pai sempre foi muito ruim, meu pai sempre foi muito duro, minha mãe sempre foi muito dura, muito brava. E aí, quando a gente vai entender o passado dos pais dessa pessoa, a gente percebe que foi apenas um padrão repetindo, apenas uma repetição no padrão de comportamento. Aquilo que nós recebemos, nós temos, e aquilo que a gente tem para dar. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre quebrar padrões, a importância da gente quebrar padrões quando eles são ruins. Não é porque nós recebemos coisas ruins dos nossos pais que nós necessariamente precisamos repetir com os nossos filhos. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim: eu sofri muito por muito tempo em relação ao meu pai, porque meu pai não sabia dar amor, meu pai não sabia falar eu te amo, abraçar, estar por perto ali, perguntar se está tudo bem. Meu pai, ele era na dele, ele era quieto, chucro e muitas vezes simples e objetivo no jeito de falar. E aí eu fui um dia, ela falando, né, que ela assistiu algumas vezes, ela disse assim que ela repetiu, ela não assistiu só uma vez, mas algumas vezes ela assistiu aquele filme A Cabana. Não sei se você já assistiu, até indico, né, se você não assistiu ainda, assista. E ali algumas coisas, ela vendo na história do personagem, que aquele personagem ele precisava ser tratado, ser curado em relação ao pai, e ele não perdoava, porque o pai tinha sido muito duro, o pai tinha sido muito cruel. E em uma experiência com Deus, eu não quero falar muito sobre o filme para não dar spoiler aqui para vocês, mas em um momento ali de uma experiência com Deus, Deus mostrou para ele uma criança sendo castigada, sendo açoitada, e aí Deus falou para ele assim: o que você pensa dessa criança? Coitada, a criança é uma vítima, né? Ele se doeu por aquela criança. E aí Deus falou: pois essa criança é o teu pai. Já contei, né? Nem podia falar muito. Se você vai assistir o filme, eu nem poderia dar tantos detalhes. Mas enfim, ele percebeu que toda a maldade, toda a dureza de coração que o pai dele tinha era um padrão de repetição que ele recebeu do avô. Então, o avô dele tinha sido muito ruim para o pai e o pai seguia aqueles passos, aquele ritmo. E nós precisamos aprender a quebrar padrões de comportamento. Quando é um comportamento ruim, nós precisamos anular aquilo ali. Nós não podemos, não precisamos repetir com os nossos filhos aquilo que foi ruim. Muitas pessoas estão dizendo assim: eu apanhei e eu bato mesmo porque é o meu jeito de ser. Não é porque você recebeu muitas coisas ruins que você precisa cultivar isso dentro de você e repetir com seus filhos. Você pode fazer diferente. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Aquilo que é um padrão de coisas boas, você pode sim repetir com seus filhos. Mas aquilo que é ruim, você precisa tratar dentro de você e não reproduzir. Não agredir porque você foi agredido. Não ser grosso ou grossa, brigar, xingar, ofender, maltratar porque você recebeu isso. Hoje é um tempo de consciência, é um tempo de mudança. E aí essa minha amiga, ela estava dizendo que assistindo esse filme, ela foi tratada em relação ao pai dela. Que um dia ela parou para conversar com o pai dela e perguntou para ele: pai, como que foi a sua infância? Aí ela começou a ouvir, o pai foi criado num contexto de uma família muito grande, muitos filhos, não tinha tempo, os pais não tinham ouvido nem tempo para conversar, nem para abraçar, dar carinho, dar afeto. Então foi esse o ambiente que ele cresceu. Ele apenas reproduzia aquilo que ele tinha dentro dele. Ele transmitiu para a filha
a frieza que ele tinha, porque ele não tinha recebido um afeto quando criança. Então é natural isso, gente. Nós precisamos aprender a olhar para os pais, isso eu falo de um modo geral, e perdoar onde eles erraram, onde eles falharam com a gente, perdoar e olhar para frente, para essa nova geração, para os nossos filhos e quebrar esses padrões, fazer diferente com os nossos filhos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E aí, para encerrar esse assunto, eu quero ler com vocês em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo ele convida os romanos a mudar a mentalidade, a se transformar, a renovar a mente. Nós precisamos mudar nossa mentalidade, não nos conformar com as coisas deste mundo, não nos conformar com a forma que nós fomos criados, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, fazendo diferente daqui para frente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitas coisas boas que você pode experimentar na tua convivência com seus filhos, que vai ser diferente, que você vai conseguir trazer uma construção de coisas boas com seus filhos, um relacionamento saudável, mudando a tua mentalidade, quebrando o padrão de repetição nas coisas que são ruins. Que Deus te dê muita sabedoria e que você saiba identificar quais são os padrões ruins de comportamento que você carrega em você, que vem na sua genética, no seu DNA, no seu comportamento, na forma que você foi criada, para que você possa fazer diferente daqui para frente. Renova a sua mente, se transforma e aceite a viver o melhor de Deus nesse tempo. Que Deus te abençoe, seja bênção na vida dos seus filhos.